Muito bem. A gente vai começar hoje a saber aí, tentar entender o que são aneuploidias ou variações de número de cromossomos, ok? Quando a gente fala de duplicação ou perda de parte de material genético, a gente está falando de mutações. Então, nós vamos ver aqui as mutações que estão ligadas à alteração do conjunto total, do número total de cromossomos do cariótipo humano. E os rearranjos cromossômicos que não alteram esses números, mas vão gerar mutações, mudanças em sequências de genes, de informações, que logo vão interferir na manifestação de fenótipo dos indivíduos. Então, começando aqui vamos entender o que é um cariótipo normal de um ser humano, né? Então, aquele cariótipo com número de cromossomos adequados, que não vão caracterizar nenhuma síndrome. Nós temos aqui em células diploides, relembrando que são células diploides, são aquelas células que são todas as células do nosso organismo, com exceção de duas, que são os gametas, no caso do homem, os espermatozoides, das mulheres, os ovócitos, que são células reprodutivas e logo tem metade da carga genética. Porque quando for se encontrar lá o espermatozoide e o óvulo na fecundação, a gente quer formar um outro cariótipo também normal, 23 cromossomos da célula reprodutiva do homem, 23 da mulher, formam um ser humano normal, né, com um conjunto total de 46 cromossomos. Então, células gaméticas têm metade desse conjunto genético, a gente se refere a elas como células haploides. No caso das células somáticas, que são todo o resto, né, e a gente tem uma outra exceção, que são células que não têm núcleo, porque todas as nossas células têm no seu núcleo um conjunto total de DNA de nós, né, do nosso DNA, está presente em cada núcleo celular. Agora, e nós temos também células sanguíneas que são anucleadas, que são as hemácias, então não vão ter esse conjunto de cromossomos, porque não tem núcleo, não tem logo DNA. Todo o resto são células que têm esse conjunto total de cromossomos, de 46 cromossomos. Então, células somáticas, as células que formam o nosso corpo, são células diploides, que a gente também pode representar como 2N. A haploide gamética a gente representa como N apenas, ok? Beleza. Então, olhando esses cariótipos, eu poderia já dizer que, olha, tenho bonitinho os 23 pares adequados e no 23º par nós temos aqui um cromossomo sexual X e outro cromossomo sexual Y. Nesse outro cariótipo nós temos 23 pares também, né? Só que aqui no par sexual, no 23º par, nós temos 2 cromossomos X, caracterizando o sexo cromossômico desse indivíduo como sexo feminino. O que são, então, as aneuploidias? As aneuploidias são alteração da quantidade de cromossomos. Nós podemos ter de dois tipos, a monossomia, quando em vez de ter um parzinho, a gente tem um único cromossomo, e a trissomia, quando em vez de ter um parzinho, 2 cromossomos, nós temos um terceiro formando a trissomia, né? Que nem na sala de aula, quando a gente fala para fazer dupla, vocês perguntam se pode fazer uma dupla de 3, né? Então, trissomia seria uma dupla de 3 de cromossomo. Então, vamos olhar aqui na imagem um pouquinho ampliada. Então, aqui na ampliação, o cariótipo normal, com 46 cromossomos em 23 pares, a gente chamaria de uma euploidia, tá? Então, tá dentro daquilo que é o normal, o adequado. Monossomia, se vocês perceberem aqui no par número 3, em vez de a gente ter 2 cromossomos, nós temos um ausente, um que desapareceu aqui, tá? Então, o conjunto 2N, 46, o conjunto diploide normal, perdeu um cromossomo, totalizando 45 cromossomos. Houve alteração numérica, a gente fala de uma aneuploidia. E aqui nós temos, no par 3, em vez de uma duplinha, um trio de cromossomos. Então, uma trissomia, conjunto diploide 2N, na nossa espécie 46, mais um, totalizando 47 cromossomos. Percebam que nesses dois casos, daqui 45, 47, a gente escapou daquele número de 46 cromossomos que caracterizam a euploidia. Houve alteração de quantidade, a gente está falando de uma aneuploidia, ok? Bom, mas qual seria a origem dessas aneuploidias, dessas variações de quantidade de cromossomos? A gente tem dois processos de divisão celular em que esses
essas variações podem ocorrer. Uma delas é a mitose. Se vocês se lembram, a mitose é uma divisão de células somáticas que vai ter várias funções no nosso organismo, né? Regeneração de tecidos, é o que faz com que a gente, de um zigoto, de uma única célula lá no começo, após a fecundação, tenhamos o desenvolvimento de diversas células, formando os trilhões de células de um indivíduo adulto. E temos, em alguns casos de mitoses descontroladas, os processos tumorais. Então, mitose está ligada a crescimento, regeneração, formação de novos tecidos, substituição de células antigas, crescimento de indivíduos, desenvolvimento, né, do período fetal até o final de gestação e ao longo da vida, aquelas divisões que geram nosso aumento, né, de células, fabricação de tecidos de diversos tipos. Então, no processo de mitose, a gente tem uma célula diploide com total de conjunto genético da espécie, gerando duas células também diploides. Porém, quando a gente tem um erro de disjunção, de separação dos cromossomos, lembrando que na mitose a gente tem conjunto duplicado de DNA, então, para a célula poder gerar duas células também diploides, em algum momento, no processo da intérfase, que a gente chama de S, não é? A gente tem a duplicação do conjunto de cromossomos. Então, uma célula que está indo aí na sua divisão celular até passando por prófase, metáfase, anáfase, ela está com um conjunto duplicado de cromossomos. Na anáfase, a gente tem essa separação dos cromossomos, indo para um ladinho aqui da célula, um polo, o conjunto genético de uma célula, e aqui a gente vai ter o outro conjunto de outra célula. Agora, se a gente tiver um erro na separação desses cromossomos aqui, na anáfase da mitose, a gente vai ter um número inadequado aqui de cromossomos nessas duas células filhas. Nessa célula filha, 2N-1, nessa 2N+1. Né? Essa levou um cromossomo a mais, essa ficou com A-. Então, a gente tem aqui alteração numérica, logo a gente tem uma aneuploidia. Tá? Na mitose, a gente tem, então, formação de tecidos em um indivíduo. Não é? Então, essas células, como é uma divisão que atinge células somáticas, ela não passa para a próxima geração. Mas é importante a gente saber que se a gente tem erro na quantidade de cromossomos nas células do nosso corpo, a gente pode ter uma mutação que é pouco desejável, originando aí um processo tumoral, um câncer, ok? Aqui nós já vemos outro processo celular, aqui a gente está falando de meiose. A meiose, a gente vai ter esse processo de anáfase na meiose 1 e novamente a separação desses cromossomos na anáfase da meiose 2. Quando a gente tem um erro de separação dos cromossomos na meiose 1, a gente vai ter também uma variação nas células filhas. Lembrando que na meiose a gente está formando células gaméticas, ok? E aí a gente tem aqui os gametas mostrando essa alteração numérica. Então, aqui a gente teve a formação normal dos gametas, a partir dessa célula filha, gerando duas células N. Essas são células com quantidade adequada, né? Células N. Agora, nessa segunda célula filha, ocorreu um erro na disjunção. Então, eu vou ter aqui uma célula que vai receber um cromossomo a mais e outra que vai perder esse cromossomo. Então, nós teríamos aqui o 23 mais 1, 24, né? Cromossomos, quando a gente devia ter 23, e aqui 23 menos 1, 22 cromossomos, né? Se a gente estivesse dando como exemplo a nossa espécie. Então, no erro de disjunção da meiose, a gente vai ter alguns gametas com alteração numérica desses cromossomos. E essa alteração vai passar, se houver fecundação utilizando esse espermatozoide, esse ovócito, vai gerar um indivíduo com conjunto de cromossomos alterado, ou seja, com uma aneuploidia. Aqui nós temos células, então, a célula gerada ali, né? Um óvulo normal e um espermatozoide em que ocorreu aquele erro de disjunção na meiose. Então, ele é N+1. Quando ocorrer essa fecundação, nós vamos ter aí um zigoto, que é essa primeira célula que se forma na fecundação,
gerando aí o conjunto 2N, né? N mais N, 23 mais 23 cromossomos, deveria gerar um cariótipo com 46 cromossomos, mas esse veio com um brinde aqui, né? Então, 2N mais 1, alteração aí do conjunto de cromossomos, com 47 cromossomos, gerando uma euploidia, ok? Então, aqui a gente está falando de células haploides, essa célula aqui embaixo já é uma célula diploide. Bom, vamos ver assim exemplos do que a gente tem aí das aneuploidias. Um exemplo de trissomia, que acontece no par 21, gera a síndrome de Down. Então, a gente tem aqui todos os parzinhos adequados e aqui ocorreu algum erro de disjunção, que pode ter origem tanto no espermatozoide quanto no ovócito, que fez com que esse indivíduo, na fecundação, tivesse aí 3 cromossomos aqui no par, no que deveria ser o par 21. E aí a gente vai ter aquelas características que são comuns aí de síndrome de Down, né? O perfil de rosto mais plano, né? A membrana epicantial, não é? Que forma aquele olhinho meio puxadinho que tem o indivíduo portador da síndrome de Down. A gente tem os traços que são mais chatinhos, né? Menos pronunciados, não tem aquele queixo tão puxado, aquele nariz tão puxadinho para frente. A gente tem aqui uma inserção da orelha mais baixa do que deveria ser, né? Uma inserção baixa. A gente tem na palma da mão essa dobra que se chama simiesca, tá? Então, essa dobra aqui é característica também da síndrome de Down, ok? E outras características aí, diferentes graus de atraso mental e, né, a propensão para uma má formação cardíaca. Então, muitas dessas crianças, assim que nascem, têm cirurgias para corrigir alguns problemas, garantindo que elas tenham maior qualidade de vida. Então, a gente fala que nas síndromes que a gente tem alteração de quantidade de cromossomos, a gente tem problemas aí, a gente vai ter questões globais que vão atingir vários aspectos desse indivíduo. O índice de nascimento é de uma criança com síndrome de Down a cada 800 nascimentos totais na população. Essa é a frequência com que essa alteração ocorre. Outro exemplo, mas aí a gente fala de uma monossomia, tá? Em que o indivíduo recebeu, em vez de ter um parzinho, tem um único cromossomo. Nesse caso aqui da síndrome de Turner. Se a gente verificar, então a gente tem um conjunto gênico total, conjunto cromossômico de 45 cromossomos, sendo um só X. Não deveria ser se fosse menininha XX, o menininho XY. Então aqui a gente não tem um outro cromossomo desse parzinho, tá? Então, o conjunto gênico é 2N menos 1, logo 45, sendo que a alteração aconteceu no cromossomo sexual. E aí, as características de indivíduos. Essa síndrome é menos frequente do que a síndrome de Down. A gente tem um indivíduo com síndrome de Turner a cada 3.000 nascimentos. Se vocês perceberam ali, se eu só tenho X, não posso ser menininho. Então, síndrome de Turner sempre ocorre em meninas. E a gente tem algumas características, aí graus diversos, né, de atraso mental. A implantação do cabelo aqui mais baixo na nuca, tá? Então, o cabelo vem até um pouquinho mais baixo do que é o normal. Ausência ou pelos pubianos bem escassos, né? Tem pouquinho ou está totalmente ausente. Pescoço alado, esse pescoço mais larguinho aqui do que a gente tem normalmente, entre outras características. No material escrito, eu vou sugerindo outros links para quem quiser ali conhecer um pouco mais de cada uma dessas síndromes e outras que eu não vou citar aqui, para poder se aprofundar. E nós temos outras questões. Então, nós saímos das variações de aneuploidia, então a gente não está falando mais aqui de alteração da quantidade de cromossomos, mas a gente está falando de alterações que não mexem com o número total de cromossomos, mas sim com a informação dentro desses cromossomos, tá? Então, sair das aneuploidias, a gente vai entrar nos rearranjos cromossômicos, ok? Que não vão gerar aneuploidias. Aqui eu tenho um cromossomo bonitinho. Só que, se eu for olhar aqui do lado, houve a deleção desse trecho de informação. Então, esse gene
que estava expresso nessa região, ou genes, eles vão estar ausentes no indivíduo que vão receber essa informação. Ok? Então, se eu tive perda de informação, eu tive um rearranjo cromossômico do tipo deleção. Na duplicação, percebam que aqui, olha, o padrão de bandas desse trecho aqui do nosso cromossomo, ok? Aqui, neste outro cromossomo, existiu uma duplicação da informação, olha. A repetição do mesmo trecho. Esse rearranjo cromossômico, então, vai fazer com que esse indivíduo tenha essa informação, esses genes duplicados. Esse rearranjo a gente vai chamar de duplicação. E nós ainda temos aqui a inversão, tá? Que seria a troca da posição. Percebam que aqui a gente tem uma banda larga, duas estreitas, e aqui a gente teve como se a gente recortasse e invertesse a informação, não é? Colocasse ela de cabeça para baixo. Ok? Isso vai gerar diferenças também na expressão de genes, ok? Vamos dar aqui um exemplo de um problema que pode surgir a partir da deleção de um braço aqui do cromossomo, que é a doença, a síndrome Cri-du-Chat. Eu vou pedir desculpa porque eu não falo francês, então pode ser que essa pronúncia esteja bem esquisitona mesmo. A gente vai traduzir para o nosso amigo português de sempre, é a síndrome do miado de gato, porque quando a criança está ali respirando, quando a criança pequenininha que tem essa síndrome chora, ela parece um gatinho miando assim, né? Então, o pessoal deu o nome dessa síndrome. Gente, esse chorinho é o menor dos problemas dessa criança, ela vai ter vários graus de atraso mental, vai ter uma série de outras características que vocês podem explorar, tá? Nessa apresentação eu vou focar na diferença de cromossomos, mas para a gente poder ler os cariótipos, porque é isso que eu vou focar os exercícios, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no cromossomo normal, no arranjo cromossômico de um cariótipo normal. Eu tenho aqui os 23 pares, nesse caso eu tenho o XX aqui, então era uma menininha, né? Uma menina normal aqui. Então, a gente tem um conjunto apresentando euploidia, show de bola, perfeitinho. Aqui, nós também temos um conjunto com euploidia, a quantidade não mudou, olha, os parzinhos bonitinhos aqui, ok? Também menininha, XX. Porém, olha aqui, no nosso parzinho de número 5, houve uma deleção desse bracinho aqui, olha, do nosso cromossomo. Então, se houve deleção de informação, houve deleção de genes, e genes são geralmente traduzidas em características, ou seja, essa pessoa não vai ter algumas informações genéticas importantes para fazer que o corpo dela funcione dentro da normalidade. Essa é uma síndrome extremamente rara, ok? E está aí, que acontece em cada 50 mil nascimentos. Essa mutação, ela não está ligada à herança do pai ou da mãe, ok? Então, foi a deleção, um erro que aconteceu aí na formação do cariótipo desse indivíduo, ok? Vamos lá, vamos olhar algumas possibilidades de rearranjos cromossômicos que a gente ainda não falou. Então, a gente tinha falado de deleção, nós tínhamos falado de inversão e nós falamos de duplicação, sendo que da deleção eu dei o exemplo da síndrome do miado do gato. Então, aqui nós temos outros exemplos. A gente tem aqui as translocações. A gente pode ter uma translocação que ela é recíproca, então eu tenho dois cromossomos diferentes e eles trocaram pedacinhos dessas informações, não é? E nós temos translocações não recíprocas, em que um deu um pedacinho e o outro não deu nada em troca, tá? Por que isso é importante? Fala assim, olha, teve troca de informação genética. Em alguns casos, né, um número bem pequeno de casos de pessoas que nascem manifestando aí a síndrome de Down, nós temos uma síndrome de Down que é ocasionada por translocação, tá? Então, o cromossomo 21 fez aí uma troca, uma translocação com outro cromossomo, e isso fez com que a pessoa tenha genes excessivos ligados a esse cromossomo 21. Né? E aí geram características, a pessoa vai ter, manifestar no seu fenótipo características que a gente atribui à síndrome de Down,
mas nesse caso não estaria ligada a uma aneuploidia, mas a uma quantidade excessiva desses genes que foi gerada por um processo de rearranjo cromossômico, ok? Por enquanto, é só. Obrigada.